7 regras que irão mudar a sua vida e que realmente vão ser muito significantes para o seu começo do ano de 2025. O primeiro ponto, e muito importante, é entrar no modo monge. O famoso all-in. O que seria, Nathan, all-in? Bom, all-in é uma expressão em inglês que significa ação massiva. Ou seja, é você agir massivamente naquilo, obsessivamente naquilo. Você não se distrair. E o modo monge tem a ver com isso. Realmente você aumentar o seu foco, aumentar a sua ação e cortar totalmente as distrações e as coisas que vão fazer você se distanciar cada vez mais daquele seu objetivo. Ah, Nathan, mas tu já tá falando isso, tu já tá fazendo um vídeo sobre isso, sendo que a gente nem entrou em 2025. Primeiro ponto, se você pensa dessa maneira, você tem que corrigir a sua mentalidade, porque a sua mentalidade está sendo completamente medíocre nesse exato momento, se você está pensando sobre isso. Porque a gente não pode esperar um mês, o ano começar, para a gente começar a planejar algo. Se você está esperando o ano começar, para você começar a planejar o seu 2025, ou começar a planejar uma meta que você tem, uma ideia que você tem na sua cabeça, você está totalmente errado. E o que você tem que fazer? Você tem que começar a planejar o quanto antes possível, independente se já acabou um mês, se não acabou, ou se vai terminar o ano, se não vai terminar. Mas esses passo a passos que eu quero mostrar para você são muito eficientes para você aplicar no seu ano de 2025. Mas isso não significa que você vai deixar de aplicar já agora no término de 2024. Você tem que começar a aplicar agora, nesse exato momento. Porém, elas vão ter resultados maiores em 2025, porque é o ano que você vai ter mais tempo para aplicar isso na sua vida. Mas, enfim, comece agora. Então, sobre all-in, sobre ação massiva, sobre o modo monge, você aumenta o seu foco, você diminui as suas distrações, e você começa a ter uma ação massiva em cima do seu objetivo, da sua meta, daquele comportamento que realmente vai cada vez mais edificar o seu objetivo e a sua meta que você tem dentro de si. Então, um ponto muito importante para você frisar aqui, tá? O foco. Cara, tem uma estratégia muito boa para você aumentar o seu foco e a sua concentração em uma atividade. É a técnica do relógio. Você vai prestar atenção no tic-tac que um relógio de parede faz. Você vai abrir o seu celular, acionar o cronômetro e ligar, e você vai começar a prestar atenção no barulho tic-tac que aquele relógio faz. E aí, quando entrar outra informação diferente daquele barulho, porque o seu cérebro vai trazer outro pensamento em alguns segundos, porque ele não está acostumado com aquilo, você vai olhar no cronômetro quanto tempo você conseguiu ficar prestando atenção no barulho de tic-tac. E você vai fazer uma anotação. No próximo dia você vai fazer de novo, você vai repetir isso todos os dias. E aí você vai conseguindo ver, através das anotações que você tem, de tantos segundos que você consegue focar, você vai ver que cada dia que passa você vai conseguir ficar mais prestando atenção naquele barulho. Por quê? Porque o seu cérebro está cada vez mais se acostumando em prestar atenção somente em uma coisa. Isso significa que o quê? Significa que o seu foco e a sua concentração está aumentando. Você está evoluindo, elevando o seu nível em questão de foco e concentração. Então, ou seja, mantenha uma progressão nisso. Isso faz você aumentar o seu foco. Ah, Nathan, e cortar as distrações? Bom, cortar as distrações é muito fácil. Tá? Você vai listar tudo o que acontece no teu dia, todos os comportamentos, os hábitos que você tem, e você vai ver o que é distração e o que não é. O que é um hábito positivo e o que não é. O que for distração que realmente só faz você perder tempo e atenção, que são as coisas mais importantes que a gente tem na vida, e que realmente não vai edificar o seu objetivo e não vai fazer você chegar no seu objetivo, você vai cortar, você vai riscar da sua vida. Ah, Nathan, então eu simplesmente pego, listo ali, vejo ali e risco? Sim, simplesmente isso. Porém, tem um ponto. Nos primeiros dias, você simplesmente vai diminuir a minutagem, o tempo que você coloca naquilo. Então, por exemplo, a minha distração é ficar no TikTok. Eu fico 2 horas no dia no TikTok. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu ficar 2 horas, eu vou ficar 1h30. Amanhã eu fico 1h30. Depois de amanhã eu fico 1h15. No terceiro dia, eu fico 1 hora. No quarto, eu fico 45 minutos. Vou reduzindo 15 minutos. No quinto, eu fico 30 minutos. Até chegar ao ponto de você ficar só 5 minutos no TikTok por dia. Então, ou seja, por que, Nathan, por que fazer isso? Isso é muito importante você fazer, porque é o seguinte, se você simplesmente cortar aquela distração, você vai se ferrar legal na vida.
Você vai se ferrar legal perante esse comportamento que você está fazendo. Porque o seu cérebro, você tem que entender que o seu cérebro está totalmente viciado naquilo. Quando uma pessoa é viciada em uma droga, as pessoas, os especialistas, simplesmente os médicos especialistas, simplesmente pegam ele, tiram as substâncias dele e faz ele realmente eliminar aquilo da vida dele? Não. Os médicos reduzem o consumo dele. Para cada vez mais ele continuar consumindo, para ele não perder o costume, para ele também, para o cérebro dele não acabar tendo um distúrbio e ele enlouquecer, mas ao mesmo tempo também ele indo diminuindo aos poucos com o objetivo dele parar daqui uns dias, daqui um tempo com aquilo, com aquele hábito, com aquele vício. O vício ele é muito importante, todos nós precisamos de vício. Eu preciso de vício, você precisa de vício. Só que tem que ser um vício que gere frutos positivos na sua vida. Se gera fruto negativo e que realmente faz você perder tempo, perder o seu foco, perder sua atenção, você tem que eliminar da sua vida, mas de forma estratégica, ou seja, aos poucos. Porque se você eliminar rápido, sem pensar, você vai se perder. E é aí que está o perigo. Aí que você tem que se ligar e aí que realmente você tem que colocar mais notoriedade nisso. Então, é sobre isso. Modo monge. All in. O segundo ponto, e muito importante, é você mudar o seu estilo. Aí agora, nesse exato momento, você deve estar se pensando: Natan, como assim mudar o meu estilo? Você não é especialista em disciplina, por que você está falando para mim mudar o meu estilo? Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá, deixa eu te contextualizar toda a situação para você entender melhor. A mudança de estilo influencia muito, mas muito na sua confiança. Se você usa uma roupa, um estilo que você aprecia, corta o cabelo da forma que você aprecia, se veste, se maqueia, se você for uma mulher, da forma que você se aprecia, de uma forma que você aprecia do que você gosta de ver no espelho, você cada vez mais vai ter confiança. E aí que está o ponto. A confiança é algo que eu quero que você desenvolva, porque a confiança é muito importante na sua vida. Para tudo. Para você começar a praticar disciplina, para você começar a praticar bons hábitos, para você começar a criar um negócio, para você começar a empreender. É muito importante a confiança. Se você não tem confiança, você não age, porque você não tem confiança no próprio taco. Chega uma pessoa dando pitaco, falando mal de você, você simplesmente perde a sua confiança. Por quê? Porque você não tem nada, você acaba deixando de fazer, porque você não tem uma confiança boa. Quantas pessoas tentaram vir me desestabilizar falando coisas ruins, falando coisas mais maus para mim? Mas o que eu tinha na minha cabeça era o quê? Uma, confiança. Segundo, autoconhecimento. Terceiro, bloqueio mental. Ou seja, eu tinha confiança de mim mesmo, eu sabia a minha capacidade, então aquilo acabou não me abalando. Segundo, eu tinha autoconhecimento, então eu conhecia sobre mim mesmo, eu sabia da minha capacidade, a minha forma de pensar da vida e que realmente aquela forma era correta e é correta até hoje. E a terceira, eu tinha um bloqueio mental, então, ou seja, eu não deixava, eu criava uma bolha, eu não deixava ninguém me bloquear de chegar onde eu queria, ninguém de me desestabilizar, ninguém de fazer eu mudar de ideia, de me manipular. É você realmente não se tornar uma pessoa manipulável. Então, a boa vestimenta vem daí. Vem de você adquirir mais confiança. Natan, o que você sugere de uma boa vestimenta para mim? Cara, o básico para mim e o estilo social, só que não o estilo social das antigas, e sim um social mais inovador, vamos dizer assim, para mim, eu gosto muito. Eu gosto de roupas básicas. Eu gosto de peças básicas. Por exemplo, você nunca vai ver se você me ver na rua, inclusive se você me ver na rua, me cumprimenta, fala comigo que eu vou adorar conversar contigo, trocar uma ideia contigo, trocar as experiências contigo e ver o que você pensa sobre os pensamentos que você tem. Mas se você me ver na rua, você nunca vai me ver com, por exemplo, um Nike gigante aqui no peito. Nunca. Ou um Adidas gigante aqui no peito. Por quê? Porque eu não curto roupas assim. Meu estilo é mínimo, minimalista total. Eu compro uma camisa preta sem logo nenhuma. Se você vê, bom, tô sentado aqui, mas a minha camisa não tem logo, não tem nada. Ela é preta, normal. Eu tenho outras camisas lá, branca, azul, verde também. Não tem nada. São camisas limpas, sem estampa. Eu curto de roupa assim. Tem muitas pessoas que gostam de usar desenho nas costas, símbolo aqui. Cara, enfim,
Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tipo. Mas eu curto esse estilo minimalista e eu também curto um estilo social. Uma calça sarja, uma calça social, uma calça slim, para colocar também. Ou uma calça jeans, simples, mas que eu curto também. Então, eu me sinto totalmente confortável e confiante usando esse estilo de roupa. E é esse estilo de roupa que me dá confiança, me dá postura. Claro, como eu acabei de explicar, tem outros fatores, tem autoconhecimento, tem bloqueios mentais. Mas, enfim, o importante é você usar a roupa que você curte. O importante é você usar a roupa que você mais se identifica, que realmente vai ter a ver com a sua nova versão, com a sua versão que você é hoje. E outro ponto muito importante que você tem que se ligar muito, que faz e que fez realmente eu pensar e refletir quando eu realmente comecei a mudar de estilo. Porque o meu estilo não é um estilo muito legal, vamos dizer assim. É um estilo bem zoado, pelo menos um ano e meio atrás. Mas depois que eu mudei, óbvio, eu renovei, eu realmente obtive mais confiança e comecei a progredir mais nessa questão de confiança e de estilo, tá? Mas dois outros pontos muito importantes. Primeiro, ache um educador de moda que faça você evoluir. Ah, Natan, mas isso daí é coisa pra gay, isso daí, cara, isso é uma baita de uma ignorância sua. É uma baita de ignorância sua achar que o educador de moda masculina ou de moda feminina, depende do seu gênero, é coisa de gay. Bom, mulher não acha isso, né? Mas o homem em si, às vezes, tem esse preconceito. Cara, não tem nenhum problema. Eu tenho vários amigos que trabalham com isso e eu aprendo com eles todos os dias a como me vestir melhor, porque eu sei que se vestir vende. Então, ou seja, se você estiver mal vestido, você não vai vender. Mas, enfim, você precisa se aprofundar mais sobre isso para entender todos esses conhecimentos. Eu não falo muito sobre isso, você pesquisa aí nas redes sociais e se aprofunde mais. Mas ache um educador de moda para você realmente começar a se vestir melhor. E o segundo ponto, muito importante também, que eu quero frisar na sua cabeça. A sua vestimenta tem que estar de acordo com aquilo que você quer passar para o mundo. Pegou? A sua vestimenta tem que estar de acordo com aquilo que você quer passar, com a imagem, melhor, com a imagem que você quer passar para o mundo. Simples. Qual a imagem que você quer passar para o mundo? Então, ou seja, antes de você escolher a roupa, o estilo de roupa, a imagem que você quer passar, o estilo de roupa que você quer vestir, você tem que pensar na imagem que você quer passar para o mundo. Poxa, eu quero vestir, eu quero passar uma imagem de uma pessoa autoritária, ou seja, que tem autoridade, que tem credibilidade, masculinidade, segurança, confiança, maturidade. Eu quero passar todos esses aspectos para as outras pessoas, tanto os meus empregadores, tanto os meus sócios, tanto os meus mentorados, tanto as pessoas que trabalham comigo. Eu quero passar essa imagem. Beleza, então você vai começar a se vestir perante essa imagem. Porque vamos e convenhamos, se você coloca uma roupa que não tem nada a ver com esses aspectos, não cai legal. Então, por exemplo, poxa, você quer passar credibilidade, autoridade, confiança, sendo que você está, por exemplo, sem camisa, calção e um chinelo. Você não vai passar autoridade e credibilidade nisso. Natan, isso significa que eu não posso utilizar esse estilo de roupa? Você pode, mas tem ambientes propícios a isso. Você vai usar isso quando você estiver mais em casa, jogado, quando você for para uma praia, que seja. Agora, no ambiente de trabalho, você não vai ficar sem camisa, calção e chinelo. Não tem sentido. Você não vai estar passando a imagem que realmente você quer passar. E assim você vai perder realmente aquilo que você quer. Você vai deixar de ser credibilidade, você vai deixar de ser autoridade, de ser realmente uma pessoa madura e responsável perante aquele ambiente que você está, porque você não está dando valor para a imagem. Você simplesmente está se vestindo da forma que você quer, sem pensar na forma que você quer passar para as outras pessoas. Então, pense sobre isso. Terceiro ponto, e muito importante, é você se comprometer com eventos físicos. O que seria comprometimento com eventos físicos? Bom, é você fazer maratona, triatlos, Ironmans, que são coisas que realmente exigem o quê? Resistência e disciplina.
Quer amadurecer, quer crescer de verdade, quer virar uma grande mulher ou um grande homem de verdade, começa a fazer isso. Além, claro, de fazer musculação, fazer exercícios que são mais exercícios aeróbicos, exercícios parados, assim. Mas que também são importantes. Mas se você fazer um triatlo, uma maratona, um Ironman, você cada vez mais vai progredir, porque isso vai formular resistência, disciplina. Porque você precisa ter muita resistência para fazer, por exemplo, um Ironman. O que seria um Ironman? Cara, um Ironman está envolvido 3 coisas. Nadar, pedalar e correr. Você tem que fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, praticamente. Você faz uma, você já sai, por exemplo, você entra no mar, começa a nadar. Depois que você começa a nadar, você sai do mar, pega a bicicleta e começa a correr. Começa a andar de bicicleta. Depois que você anda de bicicleta, você deixa a bicicleta e você já começa a correr. Então, ou seja, você precisa de muita resistência. Claro, você não vai fazer isso para noite por dia. Você não vai simplesmente, vou começar a fazer um Ironman amanhã. Não, não tem como. Você vai desmaiar na primeira volta que você der. Você tem que envolve preparo, envolve logística, enfim. Mas um Ironman, ele é um evento mais privado, vamos colocar assim. É um evento mais privado. Então, o que eu aconselho para você? Cara, começa a correr no seu bairro. Começa a correr na sua rua. É o básico, simples. Começa a correr na sua rua. Você para um horário ali de manhã cedo. Poxa, 6 horas da manhã eu vou sair. Começa a correr no seu condomínio. Pô, bateu 6 horas da manhã. Caraca, 6 horas da manhã chegou o horário. Pô, já tá arrumado com tênis, tudo, o reloginho ali para controlar a minutagem ali, começa a correr. Isso vai criar resistência em você. Força física e resistência. Isso estimula os seus músculos. Começa a correr, cara. Pô, corre ali 2 minutos com uma velocidade máxima. Pique. Esfolando tudo. Depois, coloca mais 2 minutos só na passada. Só um trote. Para fazer os batimentos cardíacos. Dar uma baixada também. Vai fazendo isso, cara. Isso vai te criar uma resistência muito melhor. E eu tenho certeza que daqui a 2 meses, um mês que seja, até uma semana você vai conseguir. Você vai estar se sentindo melhor. Você vai estar com um bem-estar maior do que você está hoje. O quarto ponto muito importante é se concentrar em IPAs. O que seria IPAs, Nathan? Bom, cara, é algo que eu vou te explicar, mas eu vou te explicar por cima porque você tem que se aprofundar. Primeiro, você tem que encontrar o que realmente você quer. Segundo, você tem que se aprofundar mais nisso e esse não é realmente o meu nicho. Então, eu tô te dando aqui a dica aqui para realmente você ter a ideia, ter um insight, se aprofundar mais no meio aí da internet, que com certeza você vai encontrar coisas que você pode fazer, que você tem vontade de fazer. O que seria IPAs? IPA seria atividades que façam você ter rendas de dinheiro. Então, ou seja, é você se concentrar em atividades que façam você ganhar dinheiro. Para de perder tempo com bobagens, com TikTok, com Reels, com pornografia, com bobagens que vão fazer você perder dinheiro. Ao contrário, nem perto do dinheiro você vai estar. Para com isso de investir em jogo de tigrinho, jogo do azar, cartola. Para de investir nessas coisas, nessas merdas. Começa a focar em atividades que realmente vão fazer você ganhar dinheiro no longo prazo. Que vão fazer você mudar a sua vida. Começa a focar nisso, cara. Tem várias atividades aí, eu não vou citar elas, mas tem várias oportunidades aí, você pesquisa aí, coloca IPAs aí, você vai encontrar um monte de atividades que você pode fazer. O único conselho que eu posso dar para você é o seguinte: escolha uma e foque somente nelas. Vai ter várias, cara, vai ter várias. Vai ter a marketing digital, vai aparecer um monte de coisa. Só que dentro do marketing digital também tem várias coisas que você pode abranger. Só que tem um ponto: escolha uma e foque somente nessa atividade. Somente nela. A primeira e única. E aí você vai cada vez mais se aprofundar nela e realmente se tornar um especialista naquilo. Quinto ponto e muito importante, investir na sua educação. E aqui eu estou falando em network, cursos, palestras e livros. Network, cursos, palestras e livros. É nisso que você tem que investir. E outro ponto muito importante também que eu acabei me esquecendo. Quinto fator, desafios. Desafios, network, palestras, cursos e livros. São essas coisas que você tem que investir. Então, por que eu vou investir em desafios? Bom, por exemplo, um Ironman, um triatlo é um desafio.
Por que eu vou investir em desafio? Porque isso vai te dar educação. Educação não é só aquilo que você lê, que você aprende na escola. São experiências que você contém na vida. Isso também é uma educação, porque você vai levar para terceiros, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para outras pessoas, para os seus amigos, ou até para as pessoas que nem são teus amigos. Você liga a câmera e começa a falar aí, ensina outras pessoas. Claro, tem toda uma estratégia por trás, mas enfim, também você pode fazer isso se você for um criador de conteúdo. Você se aprofundar em desafios, você se desafiar, isso vai gerar experiências, seja elas positivas ou negativas. Isso você pode levar para, cara, você pode levar para sua vida, você pode levar para a vida de outras pessoas, ajudando mais pessoas, cumprindo realmente o nosso propósito aqui na Terra, que é ajudar mais e mais pessoas. Então invista nesses 5 coisas, cara. Essas 5 coisas têm a ver com educação. Cursos, palestras, livros, network e desafios. São realmente isso que vão fazer você ter uma educação maior e realmente fazer você ter mais conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais liberto você vai estar de coisas que realmente podem te prender ou que prendem pessoas hoje em dia na vida. O 6º ponto, e muito importante, é você fazer uma promessa para um ente querido seu. Ou seja, por exemplo, você pegar o seu filho, olhar para ele e dizer assim: filho, papai te promete que daqui a 1 ano, papai vai... Enfim, uma promessa que faça você se motivar cada vez mais todos os dias para fazer acontecer. Uma promessa que realmente faz você querer evoluir cada vez mais, querer fazer você progredir cada vez mais, se tornar uma pessoa melhor, progredir em todos os meios, porque isso vai se tornar um balizador, uma motivação que vai fazer você ter motivo todos os dias para fazer acontecer. Principalmente se você não tem moral dos sonhos, não tem objetivos em cima daquilo que você quer. Você vai cada vez querer mais aquilo, vai cada vez se tornar obsessivo naquilo. Porque você tem vontade, você tem querer, você tem motivação por trás daquilo. Mas por quê? Porque você prometeu para um ente querido que você ama. Pô, mãe, eu lhe prometo que daqui a tantos anos eu vou lhe dar uma mansão, eu vou lhe dar uma casa. Pô, amor, eu lhe prometo que daqui a tantos anos eu vou comprar esse carro para ti. Eu vou comprar essa casa para nós e para nossos filhos. Pô, filho, eu te prometo que daqui a tantos anos... Faça uma promessa. Só que também é uma promessa que não esteja longe, muito longe da tua expectativa. Porque senão vai se tornar inalcançável. E lá na frente você pode se frustrar. E realmente essa frustração virar uma depressão. Então também você tem que cuidar com aquilo que você promete. Tem que ser algo que é possível. Então, por exemplo, tá? Você trabalha como empacotador no supermercado. E você promete para sua mãe que daqui a 6 meses você vai dar uma mansão para ele, cara, para ela. Cara, é praticamente impossível. Sabe por que é impossível? Não que um empacotador não tenha chance, ele tem chance, mas é praticamente impossível pelo fato de que a situação atual dele não condiz com aquilo que ele está prometendo. Ele precisa estar num emprego que realmente faça ele estar mais próximo dessa promessa que ele fez. Então faça a promessa que realmente tem mais significância na sua vida, que realmente faça você evoluir na sua vida e que faça realmente você ficar mais próximo ou possível daquilo que você prometeu. O 7º ponto, e muito importante, é você praticar a sua fala e sua escrita. Cara, se comunique. Aproveite o ambiente, se comunique. Você está almoçando, jantando com a sua família, pede para falar um pouco, pede para se comunicar, fala uma fala importante, se comunique mais, abrange mais a sua comunicação. A escrita vem através da leitura, então você vai começar a escrever melhor enquanto mais você lê. Então, se você lê mais, você vai escrever melhor, porque você vai ter mais conhecimento em cima daquilo. Então, escreve, se comunique bastante para desenvolver isso, porque isso é muito importante. As pessoas dão mais ouvidos e mais valor para aqueles que se comunicam bem e escrevem muito bem. Porque isso é significância de grande conhecimento. Só que esse conhecimento vem principalmente da leitura. Quanto mais você lê, mais comunicador você vai se tornar, porque você vai melhorar o seu vocabulário, a sua oratória, e também você vai escrever melhor, porque você vai ter mais conhecimento e vai conhecer novas palavras.